Ô, pessoal, bom dia novamente. Então, nós vamos iniciar agora em anatomia patológica 1, né? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar muito na parte conceitual do negócio mesmo, da patologia, tá? Não é uma matéria difícil, tranquilão, principalmente, ainda mais a patologia médica, que é muito conceito de parte celular. Então dá para desenrolar de boa, sem apuros, tá? Vamos lá. Quando eu falo dessa parte de lesão celular, de todo fator que envolve célula dentro da anatomia patológica, eu tenho que falar das adaptações, né, de como a célula se porta dentro de cada estímulo, né, como ela se adapta frente a cada estímulo. Na verdade, a gente teria uma aula anterior que é a introdução, mas a introdução ela com muito tempo e a gente vê todas as outras terminologias aqui dentro. Tá? Então já compensa pular para cá. Então, quando eu falo dessas adaptações, é quando a célula ela está sob um estresse, ela está sob um mecanismo que está forçando ela a se adaptar àquele tipo de situação. Certo? O próprio exemplo que eu falo, né, o estímulo fisiológico alterado. Quando você tem o seu corpo não funcionando corretamente, dependendo da patologia, vai alterar um tipo de ramo celular ali, vai alterar um tipo de massa, tá? E cada grupo celular tende a se adaptar de uma forma de acordo com esse estímulo nocivo. Um exemplo aqui, ó, a demanda aumentada, né? Os fatores de crescimento e hormônio. Aqui a gente tem como exemplo a hiperplasia ou a hipertrofia, né? No caso do afundamento nutreico, né? O decréscimo de nutrientes, ou quando eu tenho uma estimulação diminuída, a célula responde como? Atrofiando. É o caso da desnutrição mesmo, né? O paciente não come, falta nutriente, ou quando você tem uma situação onde corta a circulação de um membro, chega pouco sangue, ele está pouco irrigado, né? Aquele membro fica mais atrofiado. E, no caso da irritação crônica. O que seria uma irritação crônica, né? Um mecanismo lesivo físico ou químico. A própria exposição a produto químico, né? Essas coisas aí reage com metaplasia. Não só produto químico, mas patologias mesmo, onde um exemplo, o esôfago de Barrett, né? O esôfago fica muito exposto àquele suco gástrico por uma deficiência do esfíncter inferior, né? Esofágico. Então fica voltando muito suco gástrico ali e faz essa irritação crônica na parede do esôfago. Então começa a ocorrer uma metaplasia celular na parede do esôfago. Beleza? Qualquer coisa depois a gente entra nessa terminologia aqui, metaplasia, hipertrofia, a gente volta sem problema. Tá bom? A própria redução do suprimento de oxigênio, né? Ou uma lesão química, que eu já falo de lesão mesmo, lesão de deteriorar mesmo a parede celular, ou até uma infecção microbiana mesmo, né? Isso tudo gera uma lesão celular, aí vai depender do tipo do agente aqui, do que aconteceu, que vai determinar se é uma lesão reversível ou uma lesão irreversível, né? No caso de uma lesão ou de uma redução de suprimento aguda ou transitória, o que é transitória? Ela começa tal e passa, tá? Um exemplo do ataque isquêmico transitório cerebral, falta oxigênio ali por um tempo, mas daqui um pouquinho o fluxo sanguíneo já retoma. A célula responde com uma lesão aguda reversível, porque você reverteu o estímulo lá atrás, voltou o oxigênio, a célula voltou a ser suprida, tá?
O próprio caso também da tumefação celular e da degeneração gordurosa. Beleza? Entra dentro aqui também como resposta aguda e transitória, dependendo da patologia. E também a parte dessa redução de suprimento progressiva e grave, né? Que aí aqui já começa você ter também lesão de DNA celular. Quando você tem essa parte de lesão de DNA celular, você já começa a ter lesão irreversível. E como já foi algo crônico, a célula ficou exposta a essa redução desse aporte por muito tempo, ultrapassa o limite de reversibilidade da célula. Então a célula vai morrer, tá? A lesão é irreversível, então você entra aqui com morte celular, né? E aí vai depender se é necrose ou apoptose. Ah, mas a apoptose não é a morte programada da célula? Para você estar falando aí de estímulo, de redução de suprimento, de oxigênio, mas existe patologias que induzem a apoptose. Beleza? Existe patologia que induz a apoptose. Mais para frente a gente vai entrar nessas patologias aí. Tá? E as próprias alterações metabólicas, né? Alterações genéticas adquiridas, a própria lesão crônica também, né? Você observa muita calcificação, onde tem esses grupos celulares aí que estão cronicamente aí degenerados por ações metabólicas. E a própria lesão subletal, né? Lesão subletal cumulativa ao longo da vida. Como assim? O envelhecimento celular. Beleza? A célula vai perdendo sua função, vai se deteriorando de acordo com a própria idade. Vamos lá. As adaptações são alterações reversíveis em tamanho. Grava bem, tamanho. Em número. A gente vai falar de metaplasia, de hiperplasia. Fenótipo, o jeito da célula, como que ela vai ficar, o formato, tudinho, tá? A estrutura dela. A atividade metabólica ou as funções, né, que essa célula exerce. Beleza? Então a célula ela se adapta também alterando sua função metabólica. Ou ela vai se alterar para produzir mais ou para produzir menos, vai depender do estímulo que está em cima dela lá, né? Então são as adaptações em resposta a alterações do seu ambiente, né? Foi o que a gente falou, vai depender do que ela está exposta, o tipo da doença. Aí a gente entra aqui agora na hipertrofia. Que parada é a hipertrofia? Hipertrofia, o indivíduo não ganha célula. A célula aumenta de tamanho. A célula fica grande, tá? Quando você vê o cara falar que vai hipertrofiar, não vai aumentar célula muscular. Não vai proliferar, vai só aumentar o tamanho da célula muscular que já está ali. Vai espessar mais a fibra, o músculo vai ficar maior. Beleza? Então você tem o aumento do tamanho da célula, consequentemente o aumento do tamanho do tecido ou do órgão que isso aqui for, do órgão que essa célula fizer parte, tá? O órgão hipertrofiado não possui novas células, apenas células maiores, tá bom? Essas aqui são as terminologias que eu falei para vocês que vão começar a entrar agora. E entra agora na anatomia patológica 1, porque vocês vão usar para patologia médica, vão usar para semiologia, vão usar para clínica. Terminologia agora aqui é a terminologia que está dentro do seu diagnóstico, tá? Você fez o eletrocardiograma no paciente, o paciente deu lá hipertrofia ventricular direita. Beleza? Opa, deu hipertrofia. Por quê? Vamos investigar o que causa hipertrofia. Então, isso aqui agora acompanha você para o resto da vida. O tamanho aumentado das células é devido à síntese de mais componentes estruturais das células, tá? Então, envolve um conjunto de fatores. Mais para frente a gente vai entrar dentro da célula mesmo para ver como que funciona esse estímulo de hipertrofia. Aí a gente entra mesmo na parte mais chata do negócio. Tá bom? A hipertrofia ela pode ser tanto fisiológica ou ela pode ser patológica, induzida por uma doença, induzida por um tipo de descompensação, tá? Ou seja,
Geralmente ela é causada, por quê? Porque você tem um aumento, né, da demanda funcional. Como assim da demanda funcional? Ela tem que trabalhar mais. Essa célula está tendo que trabalhar mais. Um exemplo do coração que a gente falou, hipertrofia ventricular. O coração está tendo que trabalhar mais para manter a circulação no corpo do paciente. Ah, por quê? Porque o paciente está obeso, porque o paciente é hipertenso. Tá? Então o coração falou, opa, tem que mandar mais sangue aqui. Né? O paciente é um nefropata, está tendo distúrbio hormonal, de conversão hormonal lá dentro do rim. Descompensa lá em cima. Estrutura funcional cardiológica do paciente. Tá? E aí tudo depende, né? Do hormônio que está por trás, do fator de crescimento que está por trás aí dessa situação. Mas até então, o estímulo mais comum para você gerar a hipertrofia ainda é o excesso de carga de trabalho. Beleza? Você botou o músculo, você botou o órgão para trabalhar demais, ele vai hipertrofiar, vai aumentar de tamanho. A célula vai ficar mais gordinha. Alguma dúvida? De boa, né? Tranquilo até agora. No coração, o estímulo para hipertrofia é geralmente uma sobrecarga hemodinâmica crônica, devido à hipertensão arterial ou válvulas deficientes, né? Válvula ou válvula, tanto faz, tá bom? É a mesma coisa. Então, o exemplo clássico de hipertrofia que a gente mais vê no dia a dia da clínica é a hipertrofia cardíaca. É aquele paciente que você radiografa ele, você faz o raio-x de tórax anteroposterior e você vê um aumento da sinueta cardíaca. Você vê o coração tá grande, o coração tá inchado, tá? O coração não está inchado porque está inflamado, está inchado porque está hipertrofiado mesmo. Está hipertrofiado porque trabalhou demais. E o que acontece aqui, ó? Você tem um coraçãozinho normal, né? Tá, beleza. O que acontece? Observa as câmaras aqui, estão pérvias, né? Aumenta a carga de trabalho. O coração está tendo que comprimir mais forte, comprimir mais rápido para conseguir mandar aquela demanda de oxigênio para o corpo que está sofrendo. Porque o cara, um exemplo, o cara é um cardiopata, o cara tem hipertensão arterial, ele tem vasoconstrição em qualquer lugar. O cara bebe, o cara fuma pra caramba, aquele rolo. O que acontece? O coração tem que trabalhar mais forte para conseguir suprir a mesma demanda que o cérebro está pedindo, que o rim está pedindo. Ou seja, o miócito, né? A célula muscular vai se adaptar a essa sobrecarga de trabalho, ela vai inchar, ela vai hipertrofiar. Ou seja, aumenta também a espessura da fibra, aumenta também o tamanho do músculo. E o que acontece nesse paciente aqui que tem o coração hipertrofiado? Observa aqui o tamanho da câmara, né? E observa aqui, ó. Aqui não cabe o mesmo tanto de sangue que cabe aqui. Esse paciente ele começa a cursar com insuficiência cardíaca. Porque o coração começa a ejetar pouco sangue, porque está cabendo pouco sangue dentro dele. Porque o músculo está hipertrofiado. E ele vai hipertrofiando, só que ele vai comendo espaço para dentro da câmara também, do ventrículo, do átrio. Tá? Ele vai ocupando espaço aqui para dentro também. Ó. A largura que está o músculo aqui, ó. Certinho? Sim. É a hipertrofia patológica. O secundário é a hipertensão. E tem a hipertrofia também num paciente que não tem nada. Exemplo, num atleta. Pega um jogador de futebol desse, radiografa o cara, o coração do cara colapsar tudo. Muito difícil. Mas quando chega nesse ponto aqui, já é um estágio muito grave da enfermidade já. Fechar tudo assim, muito difícil. Mas esse comprometimento aqui já... Sim. Não. O coração não.
Hipertrofiou, está hipertrofiado. Não. Aqui é o problema. Só que o que acontece? Calma. Só que o que acontece? Esse coração aqui não é um coração de um atleta. É diferente um coração hipertrofiado de um paciente saudável, de um cara que corre, é maratonista, de um coração hipertrofiado do cara que bebe, fuma e usa droga e, né? Realmente o coração desse cara que bebe e fuma, ele começa a acontecer isso aqui, ó. Não. Isso é só Jesus. Sim, aí você vai medicar esse paciente. Aí entra uma bateria de medicações. Sim, aí você vai estabilizar ele, né? Você vai estabilizar a frequência cardíaca, você vai estabilizar a pressão arterial. Isso aqui você não vai reverter, mas você consegue melhorar a sobrevida do paciente com a medicação. Só que a maioria dos pacientes, existe uma medicação que a gente usa para esse paciente hipertenso, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o IECA, Enalapril. Muitas vezes a gente usa o Enalapril, não é nem para o paciente, às vezes, não ter pico hipertensivo. É porque o Enalapril, ele evita o remodelamento cardíaco, que é isso aqui, ó. Ele consegue dar uma segurada nesse remodelamento, nessa hipertrofia. Não, depende do que o paciente faz, não é preciso ele ser hipertenso, necessariamente ser um... Só que a dose é menos. Sim, não, vai depender de paciente para paciente, né? Tudo depende do paciente. Isso aqui vai uma bateria de exame para você fechar esse diagnóstico aqui. Quando chega nesse ponto aqui, esse paciente já fez eletrocardiograma, já fez ecografia, já fez ecocardiografia torácica, já fez ecocardiografia transesofágica, já fez tudo quanto é exame já, pra gente tratar esse paciente aqui. Só que a maior parte desses pacientes aqui é o paciente que acontece o quê? Ele é hipertenso e ele tal, lá algum dia alguém diagnostica ele com hipertensão arterial, algum médico, alguém aí. Passa o tratamento para ele e ele abandona o tratamento. É aquele famoso paciente. Você que trabalha em hospital já deve ter visto. Eu tomo milosartán solo quando duele mi cabeza. Solo quando me duele mi cuello. Ele só toma o remédio dele quando a cabeça dói. A cabeça dói todo dia? Às vezes não. Então, eu tenho um conhecido mesmo, bebe, fuma pra caramba, hipertenso. Fulano, mas você não toma seu remédio todo dia? Não, mas eu tô bom, eu tomo meu remédio só quando dói a cabeça. Sabe o que aconteceu semana passada? Acidente vascular encefálico. 15 dias depois de eu danar com ele por causa do remédio dele. Acontece. Minha mulher falou assim, amor, tem uma ambulância do SAMU no vizinho. Eu vou lá ver. Estava chegando o serviço, estava ainda de uniforme, fui lá carregando o cara para dentro da ambulância. Acidente vascular cerebral isquêmico. Então acontece, né? A gente fala já de valores pressóricos que provocam lesões de órgão-alvo. Que lá na parte de cardiologia vocês vão ver que aí emergência hipertensiva e o que é urgência hipertensiva. Tá? Então, o coração desse camarada aqui já está bem hipertrofiado mesmo. E o que acontece? Começa a chegar pouco, o coração começa a ejetar pouco sangue, porque não cabe sangue aqui dentro para ele jogar para fora. O que o cérebro fala? Ô irmão, bate mais rápido aí que está chegando pouco sangue aqui. Ativa o inotropismo.
Lembra a fisiologia? A frequência cardíaca do paciente está, ó, tum, 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 tum. O paciente taquicárdico. O cara chega e fala assim, eu tenho uma batedeira que não é. Por causa daqui já, o mecanismo compensatório. Os mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. Aí o que acontece? As extremidades fazem vasoconstrição para quê? Ou joga o sangue pro centro aí, cara. Para o coração conseguir mandar sangue pro cérebro e pro rim. Aí aquele paciente que você pega, ele tá gelado. Tá frio, tá pegajoso. Vocês vão ver isso em clínica médica. Sudoração fria, pegajosa. Aquele paciente gordinho que fica assim, rapaz, eu fico frio o dia inteiro, olha. Não é por causa dos mecanismos, mas pode ver, ele não toma o remédio dele certo. Ele não toma o antipertensivo, ele não toma o inalaprilzinho dele lá, ele não toma o bloqueador de canal de cálcio para fazer controle dessa frequência cardíaca. E quanto mais rápido o coração contrai, mais rápido o coração bate, menos ainda ele consegue encher de forma eficaz. Não dá tempo do coração encher para mandar. Então é aí que piora mesmo. Você vê, é um ciclo vicioso. Depois fala assim, não, doutor Arthur desanima nós de fazer medicina. Tá? Então assim, é um efeito dominó. Você empurra aqui, ó, vai indo, e volta. Beleza? Quando chega nesse ponto aqui, ó, é que já houve a morte celular. Exemplo, infarto agudo do miocárdio. Tá? Cortou a circulação numa coronária lá, e aquela parte do músculo que deixa de receber oxigênio, ó, ela vai morrer. Porque ela fica exposta. Não, isso daí já são os sintomas que o infarto faz, né? O infarto ele faz um choque cardiogênico no paciente. O infarto se diagnostica mesmo por eletrocardiograma. Eletrocardiograma, tá? Infarto. Padrão ouro para fechar o diagnóstico de infarto. Eletrocardiograma. O paciente tem que ter pelo menos uma supradesnivelação do segmento ST em pelo menos 3 derivações. Beleza? Então aqui você tem um paciente infartado, tá? Você tem aqui necrose da musculatura do miocárdio, ó. A morte celular, né? Miocárdio lesado. Lesado por quê? Vamos ver aqui. Redução do suprimento de oxigênio. Tá? Viu que começa a fazer sentido agora as coisas? Começa a abrir mais a mente. Um exemplo da hipertrofia fisiológica é o próprio útero, né? Durante a gravidez. O útero hipertrofia, ele aumenta de tamanho, ele aumenta a espessura, né? Até mesmo para proteção do feto também. Tá bom? Ele volta ao normal, outra vez. Beleza? Não é igual o coração aqui. Você pode ver mesmo pela aparência microscópica, ó, o tamanho da célula, normalzinha, pá, né? E você vê ela durante a gravidez. Tá? Você vê, ó, o tamanho da célula. Está muito mais denso o tecido muscular aqui. Beleza? Então, um exemplo de hipertrofia patológica e hipertrofia fisiológica. Beleza? O massivo crescimento fisiológico do útero, né, durante a gravidez. Bom exemplo de hipertrofia fisiológica, né? Aqui já é induzido por hormônio, não é por trabalho, tá vendo? Ó? Diferente do coração que hipertrofiou porque tá na paulada lá 24 horas. Aqui não é por hormônio, tá? Então você tem, né?
o conjunto de sensores mecânicos aqui para trabalhar, para fazer essa hipertrofia, né? Que são ali iniciados depois desse excesso de carga de trabalho. Eu não vou aprofundar com vocês aqui não, para ficar tranquilo, tá? Esses palavrão aqui, vai só comentar aí, eu não cobro isso aqui não. Então você tem, ó, o TGF beta, que é uma das cerejas do bolo ali, tá? O fator 1. E você também tem os fatores vasoativos, né? Que é a própria angiotensina. Por isso então que toma o IECA, que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Aqui você bloqueia para evitar o remodelamento cardíaco lá em cima. Ó. Você faz a parada acontecer dentro do rim. Em algumas situações, a sintetização da angiotensina dentro do pulmão, tá? Mas aqui a gente fala mesmo aqui dessa conversão pesada dentro do rim. Beleza? Você tem os alfa-adrenérgicos, endotelina 1, ó, e angiotensina 2. Tranquilo? Vamos lá. Seja qual for a causa exata, né, e o mecanismo da hipertrofia, ela alcança um limite, né, ela vai hipertrofiar até um ponto. Ou seja, o coração ele vai inchar até um ponto, até que ele não consegue mais suprir a demanda que ele precisa. Aí o sistema cardiovascular colapsa. Secundária à insuficiência cardíaca. Ele começa a inchar para compensar o trabalho, inchar, até que aquele inchaço dele começa a fazer mal para o sistema hemodinâmico. Tá? Nos casos extremos, né, temos a morte dos miócitos, né, por apoptose ou necrose, morre a célula do músculo mesmo. No caso, a gente viu o paciente infartado lá. Resultado final, insuficiência orgânica. O que é insuficiência orgânica? O órgão não consegue suprir a sua função mais. Beleza? Então, isso tudo acarreta na insuficiência orgânica, né? Então, você tem aí uma sequência, né, de eventos que surgem, né, de forma adaptativa a esse estresse e pode progredir para uma lesão celular, né, funcionalmente significativa, ou seja, vai lesionar até certo ponto que deixa de ser eficiente isso daí e chega até um ponto que gera a falência mesmo se esse estresse não for suprido. É por isso que você faz a medicação lá para o paciente hipertenso, para aumentar a sobrevida dele, tá? Para tentar diminuir aquele estresse lá, tá bom? Grave essa imagem aqui. Esse aqui é o melhor exemplo de hipertrofia patológica que vocês vão ter. Ok? Bom, aqui agora a gente entra mais um pouquinho a fundo. Que nós temos aqui os mecanismos bioquímicos, né, da hipertrofia lá no miocárdio. A gente começa com o estiramento mecânico, né, com o músculo sofrendo mesmo ali, trabalhando mais. Certo? De parelho com ele, você tem a ação de quem? Ó? Daqueles hormônios que vêm lá, os hormônios do crescimento, os fatores de crescimento e tal. Exemplo, os alfa-adrenérgicos, ó, e a angiotensina. De novo aqui a gente fala da angiotensina. Tá? E aqueles outros fatores de crescimento, né? O GF1, o beta, tá? Tem aquela galera lá. O que acontece? Vem pelas vias de transdução de sinal, ó. Aí entra nesses fatores de transição, né? Fator de transcrição, quer dizer, fator de MYC, FOS, DIUM. Tá? É só para comentar, não vou entrar com vocês aqui. Fica tranquilo. E aí, a partir disso daqui tudo, você tem a indução de gene embrionário fetal, que aí tem a ação da alfa-actina cardíaca, o fator o FNA, né, o fator natriureico também. E isso faz o quê? Aumenta o desempenho mecânico. Faz com que o coração trabalhe de forma mais eficiente. E diminua a carga de trabalho. Como assim? Para ele trabalhar mais forte,
né, para ele contrair mais forte para fazer menos força. Mais ou menos assim, tipo, aumenta a contratilidade, aumenta o desempenho mecânico para ele sofrer menos, para a carga de trabalho dele ser menor. Tipo assim, tem 2 sacos de cimento aqui. Em vez de eu levar um de cada vez lá para fora, eu já levo os 2 de uma vez para fazer uma viagem só. Mais ou menos assim. Isso. Ou seja, esses fatores também de transcrição vão fazer aumentar a síntese de proteína contrátil, que vão também aumentar o desempenho mecânico. Só que o que acontece? Aumenta de novo a produção de fator de crescimento. Aumentou o fator de crescimento de novo, o que acontece? Volta e vai começar tudo de novo, e vai aumentar cada vez mais, e vai aumentar mais, e vai aumentar mais, e vai aumentar mais. Enquanto não bloquear isso daqui, não vai parar de aumentar. Tranquilo? Querem pôr a mão para ver se o coração está batendo de novo? Quer dar um intervalinho de uns 10 minutos? Vamos, né?
Bom, doutores, vamos lá então continuar. Vamos falar de hiperplasia. Falamos da hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do tamanho, né? Do tamanho celular. O que a gente falou, a célula fica maior. E a hiperplasia não. A hiperplasia já é o aumento do número de célula. Ocorre essa proliferação celular. Beleza? Ou seja, vai aumentar esse número de células, tanto faz se é no órgão, né? Ou no próprio, algum tecido isolado ali. E, consequentemente, aumenta a massa também do órgão. Mas aí que tá, aqui que entra o estudo anatomopatológico, dependendo da patologia do paciente. Por quê? Eu preciso saber se aquele tecido ali é um tecido novo, que cresceu depois. O famoso clássico, o câncer, né? Algum câncer de alguma coisa ali. Aquela célula não estava ali, ela cresceu ali. Ou aquela célula proliferou ali. Ou não, isso aqui é um tecido que está aumentado porque está edemaciado, está hipertrofiado. Beleza? Aqui que entra a importância do estudo anatomopatológico para você diferir lá o que você tirou do seu paciente. Tá bom? Um caso, né? Famoso de hiperplasia é hiperplasia da próstata, né? Hiperplasia prostática, ela tende a ser benigna, né? Ocorre essa hiperplasia decorrente a vários fatores aí. E aí vocês aprofundam lá em urologia. Mas, na maioria das vezes, tende a ser benigna. Só que a sintomatologia, por mais que seja benigna, porque comprime uretra, o paciente apresenta muita dor, né? Então, acaba que incomoda bastante esse paciente, esse tipo de situação aqui. Você vê, ó, comprime diretamente a uretra, né? Então o paciente tem aquela disfunção miccional, tem aquela dor ao urinar, né? O cara fala assim, rapaz, minha bexiga tá cheia, eu vou urinar, fica saindo só de gotinha. Não sai, né? Pois não. Isso. Existe algum outro critério ou algum outro normativo de que essa pessoa possa fazer antes mediante algum desconforto que ela estudar? O próprio desconforto. O próprio desconforto, a própria sintomatologia já é um critério para ele fazer o tato retal antes dos 40 anos. Tá bom? Tá, mas aí você mede o PSA. Aí você já mede. Mas na benigna não. A benigna não altera. Não. Hiperplasia benigna não sai alterado. Tá? Por isso que ele faz o exame. Não adianta correr. Vai depender da colocação da sonda, porque geralmente quando sangra é porque a técnica foi incorreta. Lesionou a uretra. Se a sonda não passa, se você está colocando a sonda e ofereceu resistência, você vai tirar a sonda, você não vai empurrar mais. É critério para cistostomia, punção suprapúbica. Você passa a sonda por cima da sínfise púbica, incisão. Não, é procedimento de emergência mesmo, não é cirurgia não. É. Um dedo para cima da sínfise púbica. Você vai incisionar ali, você já vai dar acesso ao músculo, disseca o músculo. Se esse procedimento dessa forma, eu achava que teria que dar uma anestesia que não fosse geral, mas que fosse local. Só local. Mas pega? Pega. Boa. Você vai anestesiar a pele, né? Músculo ali. Eu tô falando por conta da lesão, né? Pode estar inflamado e... Você fala o quê? Não, vamos lá. Se eu colocar a sonda
no canal. A sonda ofereceu resistência. Não vai. Não, você não vai empurrar a sonda. Fez resistência, você vai tirar. Porque senão você vai lesionar a uretra do paciente. Vai gerar um processo de cicatrização, pode estenosar essa uretra, vai fechar essa uretra. Tá? Só vai aumentar o problema. O caso de uma hiperplasia prostática mesmo. O paciente tem uma hiperplasia prostática. Aí chegou até certo ponto que ele chega no seu pronto-socorro com um globo vesical. Como assim? A bexiga está em tempo de rebentar, de tanta urina dentro. Está cheia, cheia, cheia. O paciente não consegue urinar. Você vai passar a sonda, fez resistência. Você vai tirar. E você vai tirar o xixi por onde? Aí você vem aqui, ó. Um dedinho em cima da sínfise púbica, disseca por aqui e passa a sonda por aqui, por cima, tá? É igual no paciente de trauma, paciente acidentado. Paciente acidentado, você viu sangue no meato, aquele hematoma geralmente assim no períneo do paciente, onde você vê que houve o comprometimento uretral, ureteral é para cima. Uretral. Onde houve comprometimento uretral, sangrando pela uretra, eu não vou passar sonda nesse paciente aqui. Aqui, eu vou passar por aqui, ó. Vou fazer cistostomia. Beleza? Isso aí depende da patologia. Não é que dilata para aumentar. Não é que dilata, depende da necessidade do paciente, né? Cada situação é uma. É bem mais fácil. Mulher a uretra é 2 centímetros, 2,5 centímetros. Sim. Lesionou a uretra. Lesionou a uretra. Mas é igual eu te falo, é a técnica. Você seguiu a técnica certinho, seguiu certinho, não vai dar problema. Doutor, é a mesma pergunta dessa circuncisão por cima na base ureteral em um paciente obeso. Mesma coisa. Deixa a barriguinha pra cima, acha a sínfise pública e... Mesma coisa, não muda nada. Dependendo do médico de emergência, faz. Como que é a técnica para fazer? A técnica, você faz toda a asepsia, né? Você vai se paramentar, normal, tudo estéreo. E aí você vai fazer anestesia local, um dedo para cima da sínfise pública. Vai fazer uma incisão ali de 1,5 centímetro, 2 centímetros. Vai dissecar com a pinça. E aí você vai usar um trocate. Tem lugar que tem trocate. Tem lugar que não tem esse trocate para fazer. Nós já fizemos sem trocate. Tipo um guia de metal. Um tubo de metal. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Vai passar a sonda por dentro do trocate, a sonda já vai junto. A hora que perfurar ali, a sonda já vai dentro do trocate. Mas sai urina pra caramba, cara. A hora que você perfura ali, sai. Não, fica o tempo que precisar. Eu tenho um vídeo aqui perdido aqui, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Desse aqui. Faz se tiver obstruída a uretra. Faz também.
Não. Ou você está separando? Tá, você seguiu a anatomia, não erra. Só dá errado quando não segue a técnica ou não respeita a anatomia. Existe caso de anatomia? Existe. Existe mulher que tem a uretra aqui, existe mulher que tem a uretra aqui. Só achar isso aí no ultrassom? A uretra? Não, para achar o local da circuncisão, uma vez que é Ah, aqui em cima? Não. Palpou. Palpou, achou a sínfise púbica um dedo. Como você ia lá achar assim? Sínfise púbica, o osso aqui, ó. O osso do púbis. Isso aqui chama sínfise púbica. Vamos revisar a anatomia, galera. porque eu sou radiologista, né? Aham. Fui fazer um procedimento frontal numa menina que tinha acabado de ser um precedente, um tal de achar o pulso. E mulher, no caso a gente come, é uma situação. É. Fica muito desconfortável. Essa é muito desconfortável. Você procurando, aí a pessoa que tá se sorte que ela tá pensando. Você vem na cintura aqui, você vai ver, já vai achar a sínfise púbica. O osso aqui, ó. O osso aqui, dá um dedinho pra cima. É o lugar que você vai fazer a incisão. Beleza? Vamos lá. O que acontece? Por mais que a hiperplasia e a hipertrofia são processos diferentes, na maioria das vezes, tá? Acontecem juntas. Você acha hipertrofia e hiperplasia no mesmo tecido. Tá bom? Por quê? Porque elas são induzidas pelos mesmos estímulos externos. Tá? Então elas podem ter a mesma questão de estimulação. A hiperplasia ocorre se uma população celular é capaz de se dividir, né, aumentando, portanto, o número de células. E também ela pode ser fisiológica ou patológica. Beleza? Patológica induzida por uma patologia. Fisiológico pelo próprio sistema, né? Tranquilo. Vamos lá. Fisiológica, ela é dividida em hiperplasia hormonal, que ela vai fazer que o tecido trabalhe melhor, aumenta a capacidade do tecido ou do órgão ali, né? E a hiperplasia compensatória. Como assim compensatória? Cresce uma massa nova porque morreu o tecido ali. Uma regeneração, né? Então, como exemplo de hiperplasia hormonal, nós temos, né, o epitélio glandular da mama durante a puberdade. Beleza? E também durante a gravidez, durante a gestação. É um exemplo de hiperplasia hormonal. Hiperplasia fisiológica. Beleza? E também acompanhada por hipertrofia. Nessa situação aqui. Certo? Já a compensatória é diferente, é porque arrancou um pedaço fora, vai crescer de novo. Um exemplo, né? Existe aqui o mito de Prometeu, quando a gente fala lá do fígado. Os gregos antigos reconheceram a capacidade do fígado de se regenerar. Como que eles faziam isso? Como eles descobriram? Esse Prometeu, ele foi acorrentado numa montanha lá. Por quê? Para as aves de rapina, ele aberto, comeu o fígado dele, ele vivo. O que acontecia? A águia ia lá, dava umas bicadas no fígado do cara. Chegava no outro dia, o que acontecia? Tinha criado tecido novo ali. O cara não morria. Se regenerar. Tá? Então, é o exemplo da hiperplasia hepática, né? Então você tem uma ressecção, observa aqui, ó, o tamanho da ressecção, ó. Arrancou isso aqui tudo, ó. Extirpou. Pode ser por um tumor hepático, alguma uma coisa que tinha aí. 40% A mais. E aí depois
tá? E é engraçado esse paciente hepatopata aqui, quando você faz essa ressecção de fígado e você tem que intervir cirurgicamente depois de 6 meses, depois de 1 ano, às vezes para tirar uma colostomia que estava ali, você olha o fígado, tá ficando inteirão de novo. Regenera mesmo. Mesma coisa. Sim. Vai fazer a ressecção, vai conter os vasos sangrantes ali e segue o baile. Mesma situação. Já a hiperplasia patológica, ela é induzida quando você tem um excesso de descarga, né, de hormônio, ou esse fator de crescimento tá muito doido aí, tá sendo liberado demais, né? Ou seja, um exemplo de hiperplasia por descarga hormonal excessiva, a própria hiperplasia de endométrio, tá? Ela é induzida por hormônio, né? E normalmente após um período menstrual tem um surto rápido de atividade proliferativa no epitélio, que é estimulado pelo hormônio hipofisário e pelo estrogênio ovariano. Tranquilo? A própria hiperplasia endometrial. Ok? Alguma dúvida? De boa, né? Como exemplo, né? O processo permanece controlado porque não há mutação de genes que regulam a divisão celular e a hiperplasia regride se a estimulação hormonal é eliminada. Ou seja, a cada ciclo, esse hormônio sobe e desce. Sobe e desce. Beleza? A hiperplasia é diferente do câncer. A hiperplasia, propriamente dizendo, ela não é câncer, a gente viu do endométrio. Beleza? Maltratado, certas patologias podem ocasionar hiperplasia. Certinho? Porém, a hiperplasia patológica constitui um solo fértil que é top para proliferação cancerígena. Por isso que aonde tem tecido que tem muita hiperplasia, ali é muito propício à instalação de célula cancerígena. Por isso que tem muito câncer no endométrio, doutor, também? Sim. Porque o endométrio hiperplasiado é um solo fértil para proliferação cancerígena. Deixa eu fazer uma pergunta bem ignorante. Uma mulher, por exemplo, que tenha vários filhos, A multiparidade, né? Não, ela não entra... não. A nuliparidade, sim, é um fator bem... Nuliparidade é a mulher que não teve filho ainda, tá? A nulípara. Beleza? E outra clássica hiperplasia também que nós temos, né? Que são as infecções oriundas das infecções virais, né? Do próprio HPV, né? O papiloma vírus humano. Então você tem aqui aquelas hiperplasias, aquelas verrugas cutâneas, tá? Não é só HPV não, tá, gente? As hiperplasias cutâneas aqui podem ser ocasionadas também por outras situações benignas também que não estão ligadas diretamente a vírus. Tá bom? Eu já falo assim, porque falo assim, não, doutor, o cara tá... Não, às vezes o cara tem aquilo ali porque às vezes o cara tem uma hiperqueratose. A gente confunde com uma hiperplasia cutânea do HPV. Tá bom? o que faria elas aparecerem seria o quê? A velocidade Não, aqui é o próprio vírus mesmo. O vírus do HPV. a pessoa tem e não manifesta. Tem e não manifesta, né? Aí depois que manifesta, você testa, né, a pessoa tal, e abre o protocolo de tratamento, né? Então, Aham. quando a pessoa, eu moro com um rapaz que ele tem uma coisa dessa direção. Só que o que acontece que não manifesta sempre. Quando ele está nervoso, o N fator, o faculdade, o tende Sim. a aparecer.
Você desequilibra toda a descarga hormonal, né, do paciente. Aí correlaciona o que ele falou, Sim. o conhecimento que eu tenho com a homeostase. Sim, todinho. Psoríase. A psoríase tem paciente que gosta até arrancar pedaço. Um rapaz que a pessoa dele quando ataca, quando está estressado, muito da faculdade, as costas dele que assim, até aqui embaixo, assim, no meio aqui assim, fica com carne viva mesmo. Fica. Nossa, cara. Tem. Enax. Isso. E aí essas verrugas você faz a ressecção delas, né? Opera, né? Tira e cauteriza. Mecanismo da hiperplasia, vamos lá. Hiperplasia é, né, resultado da proliferação de células maduras, né, induzida por fator de crescimento, né? Surgimento elevado de novas células a partir de células tronco teciduais, por isso que era a briga para usar a célula tronco, porque a célula tronco a gente sabe que ela é capaz de regenerar qualquer coisa onde a gente aplicar ela. Eu também, eu sou portador de mal de curso, para essa conversa andar. Ia ser uma baita evolução já. Mundial, E o principal exemplo, né, a hepatectomia, né, a ressecção hepática lá. O que acontece? Você tem ali esses fatores de crescimento que são produzidos no fígado, né, ligados a receptores na célula que sobrou lá ainda, no fígado, certo? E aí ativa, né, aquelas vias de sinalização que a gente falou lá atrás e estimula a proliferação celular. Aí entra ali e tal, entra ali a proliferação de célula hepática, né? Só que tudo depende. Se o paciente tem algum problema lá em que a célula hepática estiver comprometida, não vai fazer essa ligação do receptor. Beleza? Então, um exemplo, você fez a ressecção e é um fígado com hepatite, enquanto estiver inflamado ali, enquanto estiver sob esse processo patológico, não vai fazer a regeneração. Era a pergunta que eu fiz anteriormente sobre a... Mesma coisa. Entendeu? O que acontece aqui? Na própria hepatite, a hepatite faz a lesão celular, né? Isso. Agora, se o hepatócito tá são, se a célula hepática tá são, tá sana, né? Top. Vai ligar ali, célula tronco hepática e vai regenerar. Beleza? Ficou alguma dúvida, doutores? De boa, né?